tempo da intervenção. E olha só a palavra de Deus, o que diz em Lucas capítulo 1, versos 19 e 20. Lucas capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: ao que lhes respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Bom, essas palavras, elas foram ditas pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que falou com Maria, não é? Mas agora ele está falando com Zacarias, o pai de João Batista, nos prenúncios do nascimento de Jesus. E ele fez uma promessa muito especial. O anjo disse para Zacarias que Deus interviria na vida de Zacarias, na vida da sua esposa Isabel, de tal maneira que o filho que eles esperaram a vida inteira nascesse. E a Bíblia diz que eles já eram idosos. E aí então o anjo vem trazendo essa mensagem. E quando essa mensagem chega para Zacarias, ele não acredita na mensagem. Ele pensa assim: não vai dar certo esse negócio. Não funciona. A minha mulher não podia ter filhos antes, e agora, depois da menopausa, depois que cessaram as regras, com certeza menos ainda. Não vai dar certo esse negócio. E aí então o anjo diz o seguinte para ele: olha, eu vou te dar um sinal de que esse negócio vai dar certo. De hoje em diante você vai ficar mudo até nascer o teu filho. Eu fico pensando, que sinalzinho ruim esse. Não é verdade? Eu acho que assim, que Deus queria não apenas marcar a vida de Zacarias, marcar a vida de todas as pessoas que ele conhecia e marcar a nossa vida. Por isso esse sinal era uma coisa tão forte. Ele sempre falou a vida toda, ele era um sacerdote, ele estava entrando na presença de Deus para fazer o serviço sacerdotal, o que acontecia raramente na vida de um sacerdote, porque isso era feito numa escala de milhares e milhares de sacerdotes. Então, quando chegava o turno desse sacerdote, era um privilégio muito especial, e Deus escolhe essa cronologia, esse tempo humano, essa agenda humana, para invadir, não é? E intervir na vida desse servo de Deus chamado Zacarias. E ali naquele contexto ele diz: eu vou te dar um sinal de que isso é verdade, e não apenas vou te dar o sinal, vai acontecer um milagre. E aí então, porque Zacarias não conseguia acreditar na intervenção de Deus, porque o tempo de Deus sempre é uma intervenção no nosso tempo. Deus vive na dimensão da eternidade, Ele de repente invade a nossa cronologia, e esse é o Kairos de Deus. E aí é o tempo de Deus intervir, e Ele então vai intervir na vida de Zacarias, de Isabel, de modo que João Batista veio a nascer. Esse Kairos é o tempo da intervenção de Deus. E o tempo da intervenção de Deus pede para nós duas coisas. Pede fé no método de Deus. E pede fé no relógio de Deus. O grande problema, porque Zacarias teve dificuldade de crer, não é? É porque ele não acreditava no método de Deus, e também não acreditava no relógio de Deus. Como é que Deus vai fazer? Eu estou pedindo um filho a minha vida inteira, agora que nós somos velhos, é que Ele vai dar o filho? Está tudo errado, o teu método não está funcionando. E outra, né? O relógio, o seu relógio está atrasado.
E é interessante esse negócio, porque na maioria das vezes a gente acha que o relógio de Deus está atrasado. Fala a verdade, você já não pensou que o relógio de Deus estava atrasado? Eu já pensei muitas vezes, eu tenho que confessar para você. E essa é uma luta do nosso coração. Senhor, será que o teu método vai funcionar? Será que o teu relógio está certo? Será que essa tua intervenção de fato vai acontecer? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou encontrar essa luta tão grande entre método e relógio, não é? Em toda a história da salvação, em toda a palavra de Deus. E aí a gente começa a olhar e dizer assim, que coisa estranha é o jeito que Deus está trabalhando, que o Kairos de Deus está funcionando. E aí eu olho, por exemplo, aqueles discípulos que estão no barquinho. A hora mais escura da noite, as ondas mais altas, e quando eles estão imaginando que o barquinho vai afundar, e de repente eles olham lá distante e vem Jesus andando sobre as águas. E a gente fica pensando, puxa vida, Jesus, né? A gente podia aliviar deixar o marzinho tranquilo, né? Bonito. Mas ele vem andando sobre as águas na hora mais escura e na tempestade mais forte. É uma coisa tão forte que quando Jesus diz para eles, fiquem calmos, sou eu, porque eles estavam achando que estavam tendo uma visão, que era um fantasma, que sei lá, o que eles estavam pensando, sou eu, tenham paz. E aí Pedro afoito, né? Tem uns afoitos aqui também, né? Pedro afoito diz assim, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E outra vez, o método de Deus e o tempo de Deus, né, entram em confronto, e aí a gente vê, e aí Jesus, tá bom, vem. E aí Pedrão dá, né, o primeiro passo, o segundo passo, e aí a Bíblia diz que quando ele vê o tamanho das ondas, quando ele sente a força do vento, e quando ele não entende por que ele não está afundando, por que ele está andando sobre as águas, ele tem profundo medo do que está acontecendo, e afunda. E outra vez a gente vai ver essa dinâmica. Toda vez que a gente não consegue crer no método de Deus, e não consegue crer no tempo de Deus, a gente afunda. Você já teve alguma solução na tua vida, que Deus usou um método que você nunca imaginou que Ele usaria? Eu tenho muitas na minha vida. E é interessante, parece que Ele faz de propósito. Porque tudo que eu imagino que vai ser desse jeito, Ele faz um pouquinho diferente, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E sabe por que Ele faz isso? Para que a gente saiba que a obra é dEle e não nossa. O método de Deus e o tempo de Deus são intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. E a gente só pode desfrutar deles se a gente caminhar pela fé. Agora, sabe o que eu acho lindo nessa história? É que mesmo quando eu comecei a caminhar pela fé, e por causa do medo afundei, o Senhor continua a intervir na minha vida. Nem que seja para me levantar outra vez e me carregar no colo. O método de Deus e o tempo de Deus carecem de nós fé, confiança de que Ele está no controle, de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu vou encontrar esse tempo da intervenção em tantas histórias da palavra de Deus, mas, por exemplo, quando se aproxima a hora da execução de Pedro, ele é condenado à morte, e a igreja está reunida para orar por ele, e aí então na última noite, a noite antes da execução, ao nascer do sol do outro dia, ele seria executado. Naquela noite, o Senhor manda o anjo dele, que vai à cela de Pedro, o desperta e o tira para fora. Ninguém vê Pedro sair. A Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. Pedro está tão assim, tão admirado de tudo que está acontecendo, que ele imagina que está tendo uma visão, que não é real, que ele está sonhando, que ele está tendo uma visão.
até que o anjo deixa do lado de fora e diz: vai embora, homem, vai embora. E ele vai então para a casa onde estava reunida a igreja, e quando ele bate na porta lá daquela casa, chega uma moça chamada Rode e reconhece a voz de Pedro, e volta correndo, não abre a porta, volta correndo e diz: é Pedro que está lá fora. Ele diz: não é Pedro não, você teve uma visão, vai ser o espírito de Pedro que está aí falando com você, não, é de verdade, vamos lá. Daí abrem a porta, é Pedro. E outra vez, o relógio de Deus e um método de Deus. Eu acho que eles estavam orando para que houvesse um milagre, não tenho dúvida disso, mas muito provavelmente que o milagre fosse jurídico, que houvesse uma decisão positiva a favor de Pedro, que na última hora, não é, o governador mudasse de ideia e comutasse a pena. Ele estava orando por alguma coisa, mas eles não imaginavam o método de Deus, mandar um anjo no meio da noite, e muito menos o relógio de Deus. Tem que ser na última hora. Eu às vezes oro assim: Deus, Senhor, tem que ser na última hora, não é? Podia ser um pouquinho antes, né? Porque tanta luta, tanta angústia, mas para a gente poder entender as intervenções de Deus na nossa vida, eu preciso crer, eu preciso confiar no método de Deus e no tempo de Deus. O Senhor está agindo, e Ele tem um plano para a minha vida, e eu não consigo entender todos os aspectos desse plano, mas eu sei que Ele tem algo de bom para fazer na minha vida, e eu creio que no tempo certo, quando a agenda dele se encontra com a minha agenda, essas coisas vão acontecer. A Bíblia continua a falar de exemplos assim, eu podia ficar falando vários exemplos. Por exemplo, quando Mordecai está lá no Velho Testamento, lá no livro de Esther, não é? E aí tem um edito real, porque o inimigo dos judeus pede que Mordecai seja enforcado. E ele está na cadeia, vendo a forca ser construída. E na manhã seguinte ele vai ser enforcado. Naquela noite em que eles estão fazendo os últimos preparativos da forca. E eu fico imaginando Mordecai ouvindo os martelos, os pregos sendo cravados, as madeiras sendo serradas. E com certeza ele não consegue dormir. Mas aí a palavra de Deus diz que Deus dá uma insônia para o rei. E naquela insônia ele escuta pessoas que estavam falando da trama que tinha sido armada. E ele descobre a verdade. E aí comuta, tira Mordecai da forca. E ao contrário do que tinha sido predito, o inimigo dos judeus é que é enforcado naquela forca. Eu fico pensando, tinha que ser na última noite, tinha que ouvir a construção da forca. Você já ouviu a construção da forca na tua vida? Eu já ouvi algumas vezes. Senhor, essa aqui é a última vez, é a última oportunidade, não tem jeito. E de repente Deus faz um negócio diferente, dá uma insônia para o rei. O que eu estou tentando dizer para você aqui? A nossa mente não é capaz de discernir todos os meios de Deus nessa terra. A nossa mente não é capaz de discernir todos os planos de Deus para nós. E quando a gente começa a olhar para a história de Pedro, começa a olhar para a história de Jesus andando sobre as águas, quando começa a olhar para a história de Mordecai, a gente vai descobrir que o tempo de Deus também fazia parte desse propósito. Há coisas que o Senhor designou para aquele tempo, porque naquele tempo os efeitos destas coisas que Ele está fazendo, elas têm uma repercussão não apenas na nossa vida, mas na vida de tantas outras pessoas. Quantos aqui oram pela salvação de alguém? Levanta a mão aqui. Aleluia. Tá?
Às vezes, aquela intervenção de Deus, no tempo certo de Deus na tua vida, é o que falta na salvação de alguém. É incrível. Os jeitos de Deus. Eu me lembro de quando a minha tia-avó, já contei essa história aqui para vocês, mas a minha tia-avó, ela tinha um trato com Deus, né? Ela sempre dizia, eu era garoto, ia dormir na casa dela, e ela dizia para mim, eu tenho um trato com Deus, o Senhor vai me avisar antes de me levar, né? E a minha tia, uma mulher cheia de fé, e ela falava assim, a gente olhava, será, como é que vai ser e tal. Muito bem, a minha tia ficou doente, né? E teve uma parada cardíaca, foi para o hospital correndo, e ali pessoas tentando ressuscitá-la, fazendo massagens cardíacas, e ela ficou sendo, a tentativa de ressurreição, levou 45 minutos, eles tentando fazer o coração voltar a funcionar. E chegou uma hora que o médico desiste, ele diz, vamos declarar a morte, vamos declarar a morte. E aí então, o meu tio que estava na sala, que também é médico, quando o outro médico disse, vamos declarar a morte, falou, não vamos não. E foi ele lá e começou a fazer a massagem, continuou a fazer a massagem, e de repente minha tia voltou. E aí ela começou a contar do que ela tinha visto, nesses 45 minutos que ela ficou com o seu coração sem funcionar. E ela teve uma visão do céu, um encontro com Jesus, coisas lhe foram reveladas, coisas incríveis. E ela então um dia convidou, falou para os seus filhos, né, disse assim, olha, depois que eu vivi de novo, eu vou dar uma festa, e eu tenho convidados para essa festa, e vocês vão pagar a conta. Minha tia era assim. Aí reuniu todos os filhos, ela fez uma festa, e ela tinha uma lista de convidados. E essa lista de convidados eram 250 pessoas, por quem ela orava pela salvação. E ela disse, olha, vocês lembram que eu sempre falei de que Jesus ia me avisar que eu estava chegando o meu tempo? Pois bem, ele já me avisou, e eu quero contar para vocês o que aconteceu. E contou toda essa história, e deu o seu testemunho. E no final ela disse assim, aqueles 250, eu tenho orado pela vida de vocês, eu tenho buscado, eu tenho anunciado o Evangelho, mas hoje é a minha última oportunidade de falar de Jesus para vocês. E eu voltei porque Deus me deu essa oportunidade. Então não percam essa oportunidade. Eu fico pensando, por que tinha que ficar 45 minutos fazendo aquilo? Não podia ser mais rápido? Mas talvez se fosse mais rápido, ela não tivesse feito a festa, não tivesse entendido a mensagem, e não tivessem se convertido tantas pessoas naquela festa que ela fez, de despedida em vida. Passaram-se anos, se não me engano 2 ou 3 anos, ela veio a falecer. Mas ela marcava naquela listinha, um por um que ia sendo batizado. Eu não entendo o tempo de Deus, eu só entendo o meu relógio. Muitas vezes eu não entendo o método de Deus, porque eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas soluções, mas uma coisa eu sei, que toda vez que eu me entrego para Deus, que eu faço de Jesus o Senhor da minha vida, e eu confio no método dEle, e no relógio dEle, eu vou ver as intervenções do Senhor na minha vida. Eu não sei, talvez você esteja na última hora, talvez você esteja na noite da forca, mas o Senhor está aqui, e Ele a cada dia está dizendo para você, pode confiar, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, confia no meu método, e confia no meu relógio. E sabe, toda vez que a gente começa a caminhar assim, pela fé, no método e no relógio de Deus, a gente vai ser surpreendido,
pelas intervenções do Espírito Santo de Deus. Algumas vezes essas intervenções nos parecem tremendamente sobrenaturais, um anjo que vem no meio da noite. Outras vezes tremendamente naturais, uma insônia que um governante teve. Mas o importante é que o Senhor está agindo e intervindo na nossa vida. E o tempo dele invade o nosso tempo. Nessa manhã, antes de nós nos prepararmos para celebrarmos a ceia do Senhor, que vamos fazê-lo agora, eu queria desafiar você a fazer algumas entregas que não são fáceis de fazer. A primeira entrega é a entrega do controle. Sabe por que é tão difícil a gente confiar no método e no tempo de Deus? Porque toda vez que a gente confia no método e no tempo de Deus, a gente perde o controle. E se tem uma coisa que a gente fica doidinho é perder o controle. Eu sou assim, eu não sei você. Hoje eu queria desafiar você a colocar o controle na mão de Deus. Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. A vida já me ensinou isso. Mas eu creio que o Senhor está aqui e tem algo para fazer por mim. Eu creio no teu método e no teu tempo. A segunda entrega que eu queria desafiar você a fazer, não é apenas do controle, mas é do propósito. Sabe por que às vezes é tão difícil a gente fazer uma entrega e a gente permitir que Deus coloque o método dele, o controle dele? Porque nós temos propósitos diferentes dos de Deus. A gente tem alvos diferentes. A gente quer chegar a lugares diferentes. E aí o Espírito Santo de Deus vem e diz: filho, eu vou te levar para um outro lugar. Eu quero te mostrar uma outra realidade. E a gente vai lutando com Deus, vai lutando com Deus. E a gente não entende o método de Deus, a gente não entende o tempo de Deus. E às vezes a gente fica tão perdido que a gente não entende nem o nosso próprio tempo. E aí vem uma frustração tão grande. A gente diz: quando é que eu vou conseguir os meus sonhos? E aí Deus está dizendo assim: afina, ajusta os teus sonhos com os meus. E você vai chegar mais rápido. Hoje eu convido você a fazer uma segunda entrega. Você já entregou o controle? Entrega o propósito. O que é que Deus quer construir na tua vida? Como Ele quer construir? De que jeito Ele quer construir? E aí a gente vai sendo trabalhado e lapidado pelo Espírito de Deus. O tempo de Deus e o método de Deus nos ensinam uma coisa tremenda: Ele é Senhor, e ponto, e acabou. Então curva a tua fronte agora, enquanto a gente se prepara para esse memorial. Eu queria desafiar você aí no teu íntimo, no teu coração, a falar com Deus e dizer: Senhor, eu hoje entrego o controle, e hoje eu entrego os propósitos, e com isso eu entrego a minha vida, porque Tu és o Senhor. Pai querido, ouve a oração do Teu povo que aqui está. E eu confesso para o Senhor que em muitos momentos da minha vida eu tenho lutado comigo mesmo para fazer essas duas entregas. Às vezes, Senhor, diante das circunstâncias da vida, eu te confesso que é tão fácil entregar o controle e entregar o propósito. Mas há outras circunstâncias, Senhor, que nos são tão profundas e tão caras, que fica tão difícil para mim.
Mas eu quero te pedir, como aquele pai que um dia orando pelo seu filho, tu perguntaste: tu crês? E ele disse: ajuda-me a crer. Eu quero te pedir, ajuda cada um de nós aqui a confiar no teu método, no teu tempo, na intervenção do teu reino na nossa vida. Escuta, Deus, o nosso clamor. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.